Olá, bem-vindos ao podcast da Sêneca sobre português, gramática. A gente está no capítulo de língua e linguagem e agora a gente fala sobre pontuação, que a pontuação é uma marca, são as pausas, né, que a gente tem na nossa fala. Existem 9 sinais de pontuação, alguns deles vou falar aqui. A gente tem o ponto final, que é o fim da frase. Tem também 2 pontos, tem ponto de exclamação, tem as reticências, tem as vírgulas, e a gente tem também parênteses, a gente tem travessão, ponto e vírgula, ponto de interrogação. Então, por exemplo, se a gente fala a seguinte frase: Oi, você quer uma fatia de bolo? A gente usou aí, no final, a gente usou a interrogação. Então, nessa situação, a gente usa a interrogação. Ou então, por exemplo, você acabou de comer a fatia de bolo, aí você fala, nossa, que delícia de bolo. Então, essa frase a gente finaliza com a exclamação. E em algumas situações também, agora nessas frases que eu acabei de falar, a gente encontra outras pontuações também. Por exemplo, oi você, oi, vírgula, você, e aí tem uma exclamação depois de você. Então tem que ficar bem atento nessa combinação toda que a gente tem de pontuações. Vamos falar um pouco então da vírgula, os principais usos, né? A vírgula ela é usada para separar os termos ao longo do texto, mas tem algumas questões que não podem ser feitas. Por exemplo, não se separam os termos complementares. Então, o sujeito não se separa do predicado e muito menos o verbo. Eles não podem ser separados do complemento por meio de vírgulas. A vírgula também serve para marcar termos deslocados. Por exemplo, quando o adjunto adverbial se desloca para o meio da frase ou para o início. Então, em umas situações de vírgula que eu acabei de falar, quando você vai dizer uma frase, Maria está comendo salada. Isso é uma frase direta, não tem vírgula alguma aí. E é muito importante perceber e identificar o verbo da frase para não colocar uma vírgula separando. Você não separa a ação do sujeito por meio da vírgula. Então tem que ficar muito atento a isso. Algumas outras situações, a vírgula ela serve para fazer uma enumeração de termos. Por exemplo, quando a gente fala comi uma maçã, uma manga, uma banana e um morango. Tem vírgula aí em todos esses casos. Comi manga, vírgula, maçã, vírgula, banana e morango. Ou então, por exemplo, a vírgula ela pode esconder um termo. Vamos supor que você está no restaurante e aí você fala assim: eu pedi um macarrão, ele uma lasanha. Então, a vírgula, eu pedi um macarrão, vírgula, ele uma lasanha. A vírgula aí nessa situação, ela está escondendo, né, o pediu, ele pediu. Ou então, por exemplo, eu comi uma manga, ela morango. Mesma situação. Aí está escondendo o verbo comer, né? O verbo comeu. Eu comi uma manga, vírgula, ela morango. Ela comeu morango, morango. Seguindo em frente um pouquinho, a gente vai falar também sobre outras pontuações. Os pontos de exclamação e interrogação, eles marcam a entonação de uma frase. Então, por exemplo, a exclamação, ela marca o entusiasmo. Aí está você, isso é uma forma, termina com a exclamação para mostrar o entusiasmo que tem nessa frase. No caso da interrogação, é uma pergunta. Então, onde você está? Alô? Oi, fulano, tudo bem? Onde você está? É uma interrogação aí que a gente tem. Seguindo em frente, o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele separa ideias que já foram concluídas, mas que são paralelas, tem alguma relação ali. Por exemplo, gostava de sair, ponto e vírgula, mudou, porém, o seu comportamento. Gostava de sair, mudou, porém, o seu comportamento. Ela gostava de sair, ponto e vírgula, mudou, vírgula, porém, vírgula, o seu comportamento.
Além disso, o ponto e vírgula separa os itens em enumeração. Então, por exemplo, e aí eles acabam sendo espaçados por um parágrafo. Então, ele ganha uma hierarquia, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você vai fazer uma lista de compras. Aí você vai colocar ali na primeira linha, morango, ponto e vírgula. Na outra linha, banana, ponto e vírgula. E por aí vai. Falando agora das reticências. As reticências, elas indicam uma reflexão ou então uma suspensão da frase, como se fosse uma interrupção. Vou dar um exemplo. Sair ou não sair? Eis a dúvida. Esse no finalzinho, vocês conseguem perceber que tem uma reflexão, que é algo que está caminhando, uma ideia que está caminhando. Então, sair ou não sair? Eis a dúvida. Ou então, por exemplo, uma outra situação. Vamos considerar um diálogo. Ela afirmou que não se. E aí uma outra pessoa fala: calma, fulana, vai dar certo. Entende? É quando você vai quase concluir o raciocínio, mas aí ele se interrompe. E aí uma outra pessoa responde, por exemplo. Essa é uma situação das reticências. A gente tem também os dois pontos. Ele apresenta um termo ou uma oração que está por vir. Por exemplo, Ana disse: tire esse gato daqui. Isso é uma forma de usar os dois pontos. Em outra situação, os parênteses. Parênteses iniciam comentários ou então acrescentam informação que são importantes no meio da frase. Por exemplo, aquele homem, entre parênteses, que está de camisa azul, me abraçou ontem. Aquele homem que está de camisa azul, entre parênteses, me abraçou ontem. E tem também a travessão, que marca as falas num discurso direto. Por exemplo, olá, oi Marta, como está? Cada situação, cada frase que eu falei, elas são, primeiro tem um travessão ali. Então, travessão, olá, travessão, oi Marta, como está? Por exemplo. E também o travessão serve para acrescentar informações à frase, como um exemplo semelhante aos parênteses. Aquele homem, travessão, que está de camisa azul, travessão, me abraçou ontem. Então, é uma outra forma que a gente tem de usar essa pontuação. Eu vou falar aqui um exemplo para ajudar. Por exemplo, se a gente vai e fala uma frase, eu adoro jogar futebol. Qual que é a pontuação que tem no final dessa frase? É a exclamação. A gente está falando, né, alguma coisa com ênfase aqui, para dar ênfase. E aí, vou dar algum outro exemplo. Se a gente vai fazer compra, aí você vai fazer uma lista. Qual que é a pontuação final em cada item dessa lista que a gente usa? A pontuação é o ponto e vírgula. Então, por exemplo, na lista de compras, macarrão, ponto e vírgula, tomate, ponto e vírgula, batata, ponto e vírgula, feijão, ponto e vírgula, e por aí vai. Então, essas foram algumas informações sobre pontuação. A gente vai continuar falando mais sobre vários outros temas de gramática, então continue acompanhando o nosso podcast e a gente se vê no próximo. Curta a Cênica já nas redes sociais também. Obrigada!